Nós queremos saudar a todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Domingo, dia do Senhor. Amém. Nós estamos falando aqui com a igreja, mas ao mesmo tempo nós estamos saudando a todos aqueles que hão de ouvir esta mensagem no YouTube. Então, para você também, não importa que seja a noite, que seja o dia, o importante é que você venha a ser abençoado e abençoada nesta mensagem. Então, nós vamos iniciar fazendo a leitura da palavra profeta Isaías, no capítulo 38. Isaías 38, 1. A partir do 1, só acompanhando, né? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Até aqui, louvado, glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Te convido a estar levantando uma oração ao Senhor. Nós nem sempre chegamos aqui conhecendo do que nós somos mais necessitados, mas nós vamos estar pedindo ao Senhor: Senhor, em nome do Senhor Jesus, suplicamos, Senhor Deus, que este culto venha a cumprir em nossas vidas o teu propósito, aquilo que é profético. Suplicamos, ó Pai, que nesta noite o Senhor aceite a nossa adoração. Aqui estamos, Senhor, para prestar o nosso culto, para apresentar, Senhor Deus, o pouco do muito que o Senhor tem nos abençoado. Assim, Senhor, fala conosco com profundidade nos nossos corações, e que em tudo o seu nome seja glorificado. Nós oramos assim, ó Pai, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus amados, amadas, a nossa mensagem nesta noite, ela recebe o título de Morrer e Não Viver, uma tragédia. E nós vamos entender isto. E eu repito o título da mensagem: Morrer e Não Viver, uma tragédia. Pois bem, nós queremos aqui dizer que o rei Ezequias, ele fora filho de Acais, um dos piores reis. E, meus amados, minhas amadas, esse rei, ele é o 13º rei de Judá, o seu pai 12º. E ele fez tudo diferente do que o pai dele havia feito. O pai dele havia desagradado a Deus. E ele vai fazer tudo de uma forma que agrada a Deus. Mas interessante
é que nós vamos verificar que o rei Ezequias ele vai receber ali o profeta, e o profeta tinha uma palavra muito dura, porque o profeta diz para ele: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não viver. Para nós que vivemos na esperança do Evangelho, na promessa do Senhor Jesus, nós cremos que nós cumpriremos o nosso tempo aqui na vida, aqui numa vida terrena, e certamente nós morreremos para este tempo. Mas o que nos sustenta é que a nossa esperança ela é viva, porque no dia que nós partimos deste planeta, desta terra, nós viveremos para todo sempre nos braços do Senhor. Aleluia. E isso é a nossa esperança. O servo e a serva que um dia firmaram uma aliança com Jesus, todo o seu caminhar, todo o seu olhar é para a promessa do Senhor Jesus, quando ele promete lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele diz assim, 14:3, coloca ali 14:3, quando ele diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Olha que coisa maravilhosa. Há uma promessa para nossas vidas, de que Ele nos levará para ficarmos junto com Ele. Mas como é dessa forma? Como nós chegaremos a esse momento maravilhoso? Quando nós, João 14:6, quando nós entendemos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ele diz assim: ninguém vem, olha a expressão vem aí, ó, mostra que ele aqui, quando ele diz, ele já fala da eternidade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa maravilhosa. E o rei Ezequias, meus amados, eu queria que vocês prestassem bem atenção. Quando ele recebe aquela ordem, aquela profecia dizendo: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Então ele entende e ele estaria diante de um problema gravíssimo, porque para nós, servos e servas, certamente morreremos, mas certamente viveremos com Jesus. Olha o panorama. Então, meus amados, estava estabelecido ali o problema. Então, Emanuel, você coloca para mim, por favor, 38, no versículo 2 e 3, para nós entendermos a mensagem. Porque a palavra tem que ser entendida. Mas aonde está isso? Onde está isso? E Neemias, no capítulo 8, versículo 8. Depois nós voltamos ao texto. Neemias 8:8, que diz assim: e leram o livro na lei de Deus. Então a Bíblia, ela é para ser lida, e declarando e explicando o sentido. Então a palavra de Deus, ela tem que ter sentido. Nós precisamos entender qual é o sentido da palavra. E o sentido da palavra é nos preparar para que um dia nós venhamos a ser cidadãos do céu. E explicando, fazia com que lendo se entendesse.
A minha vida, a palavra diz, que está debaixo de um propósito de Deus, que é aqui perseverar e um dia estar na eternidade. Porque nós somos embaixadores na terra. O que é embaixador? Embaixador é aquele que serve numa terra distante do seu país, mas ele nunca vai se tornar gentílico daquele país que ele está servindo, mas ele mantém a condição de país da onde ele veio. Nós viemos da eternidade, nós nunca seremos da terra, mas sim cidadãos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lendo se entendesse. Aí eu volto lá para Isaías 38, 2 e 3. Vamos ver esta mensagem. Ezequias recebeu aquela notícia. Estava estabelecido o quê? Um problema. Então, o que era necessário? Era necessário o exercício da fé. Quantas vezes nós nos desesperamos com uma má notícia e nos esquecemos de um Deus tão maravilhoso que nós servimos. Então, ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. O que ele faz? Exercício da oração. E nós vamos aprender isto. Exercício da oração. E quando ele coloca o rosto contra a parede, ele dá as costas para o mundo. Então ele diz assim: Senhor, nada mais importa o que está lá fora. O que está no mundo não importa mais. Aquilo que estava fazendo diferença na minha vida, tentando entrar na minha vida para roubar a tua bênção, já não importa mais. O que importa agora é que eu quero ter uma experiência com o Senhor. 3. E 38:3. E diz: Ah, Senhor, assim como nós nos colocamos de joelho diante do Senhor, diante de um momento difícil, de crise que a gente veio a passar, diante de um momento de uma depressão, do estresse, da ansiedade, nós nos viramos para a parede e buscamos. Lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Em verdade, porque Jesus, ele disse que ele é o caminho e a verdade. Mas também com o coração perfeito. Quem é perfeito em coração? É o Espírito Santo que está dentro do nosso coração. Porque ele nos faz fazer tudo perfeito. E nos corrige quando nós erramos. E aí ele diz assim: e fiz o que era reto aos teus olhos. Quem é reto? O Pai. Então, nessa simples passagem aqui, ele vai e diz assim: eu estou diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí diz assim: eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. A palavra de Deus diz que nenhuma lágrima dos servos cai em terra, mas o anjo recolhe e leva a Deus com uma petição. Olha que coisa maravilhosa! Olha que coisa maravilhosa! Então, ele aqui, nessa passagem, ele está dizendo assim: eu estou cumprindo a lei. Opa! Ele diz assim: eu estou cumprindo a lei. Mas veja bem, o que era necessário? Que ele alcançasse a graça. Ele estava cumprindo a lei, mas ele precisava alcançar a graça. Mas, meus amados, era um momento complicado. Então nós vamos observar que ele, ao virar o rosto ali, ele exercitou a fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é o firme, é o nosso alicerce. Nós nos assentamos na fé inabalável das coisas que se esperam. O que Ezequias esperava ali? Ele esperava que o tempo dele se cumprisse e ele morreria, mas que ele iria viver. Ele olha para
agora além. Então, ó, ele esperava viver. Então, é a prova das coisas que não se vê. Então, ele disse para o Senhor: eu agora vivo pela fé. Eu sei que tu estás no comando e certamente mudará tudo. Pois bem, meus amados, é a experiência aqui desse rei. Entretanto, nós vamos observar, Manuel, coloca ali para mim Efésios 1:3, para a gente ter uma ideia, qual é o Deus que ele estava servindo e qual é o Deus que nós estamos servindo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos entender, que nós servimos a um Deus que sente prazer em nos abençoar. E às vezes nós fugimos da bênção, que nós não buscamos convenientemente. Mas como, pastor Carlos? Como isso acontece? Já observou uma coisa? Quando a luta bate a porta na nossa vida, qual é a primeira atitude que nós fazemos? Nós passamos a idolatrar a luta. Nós passamos a olhar para a luta. Não quero mais orar, não quero mais louvar. Eu estou olhando para a luta. E aí o desequilíbrio nos alcança. A gente passa a ficar mais doente que na realidade nós estamos. Pegaram? Estão percebendo? Pois bem. Então, o Deus que nós servimos, ele sente prazer. Ah, pastor Carlos, só está falando do Novo Testamento. Pois bem, vamos lá para o Velho Testamento? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 e 16. E será que, sobrevindo a ter todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que hoje, pode ser lá, já vai direto lá, no texto que eu estava lendo, que hoje tenho posto diante de ti, e se recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, agora sim o outro, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. 3. Põe o 15, 16. Por isso que eu estou estranhando esse texto. 30, 15, 16. Ó. Vês aqui, ó. Hoje eu te ordeno, hoje eu te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. A escolha. 16. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passais a possuir. O título desse texto é escolha entre a bênção e a maldição. Tá? Nós precisamos estar cuidando disso. Pois bem, então veja bem, a oração, ela é eficaz. Põe lá para mim, mano, Tiago 5, 15 e 16. Tiago 5, 15 e 16. E a oração da fé salvará o doente, ó. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Glória a Deus, né? 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns para os outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Nós aqui na oração de Ezequias, nós temos um probleminha aqui. Quando o Senhor diz para ele, põe em ordem a tua casa, qual foi a atitude dele? Ele disse assim, Senhor, eu tenho andado perante ti com retidão, direito,
tinha, mas havia algo nele em que o levaria a uma situação de dificuldade. Às vezes, nós recebemos uma revelação do Senhor para nós nos corrigirmos. E a gente acha que está tudo bem. Eu tenho orado, eu tenho lido a palavra, eu tenho ido à igreja. Mas há algo que nós precisamos entender. Davi entendeu isso. Coloca no Salmo 139, versículo 16, para a gente ter uma ideia. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas dia a dia, quando nenhuma delas ainda havia. Ele coloca em Deus a sua total confiança. E ele faz ali um pedido. Diz assim: sonda-me, ó Deus. Sonda-me. E vê se há algum caminho mau em mim. Sondai na profundidade da alma dele, para ver se havia algo que ele estava falhando. Sonda-me, ó Deus. Não é? Isso está em 139, não, Salmo 139. 139, 15. Vamos ver? 139. Vamos lá. 139, 23. 139, 23. Que é a mensagem que eu estou dizendo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O coração do homem só Deus conhece. Tá? Nem ele conhece, eu amo. Prova-me e conhece os meus pensamentos. A preocupação dele é que havia algo interno que não agradava a Deus, e a preocupação dele era essa. Ezequias, ele precisava colocar em ordem a casa dele, e ele não fez. E isso teve uma consequência terrível. Às vezes nós temos que confessar ao Senhor e querer ouvir o que o Senhor tem para nós. Ele não viu. E vocês vão ver isso daí. Não vou nem passar, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Na mesma hora que ele ora, Deus vai para o profeta Isaías e diz assim: volta lá e fala para Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos à vida dele. O profeta fala com ele. E ele, além disso, eu ainda vou livrá-lo do exército do inimigo. Está no texto aqui, tranquilo, sem nenhum problema, tá? Porque o rei da Síria estava em cima ali querendo conquistar Judá. Pois bem, nós queremos dizer para os amados, para as amadas, de que ele não colocou a casa dele em ordem. Por quê? Eu vou dizer e logo a seguir, nós vamos trazer a narrativa e logo a seguir vocês vão observar. Com aquela cura maravilhosa, os caldeus mandaram espia lá visitá-lo por aquele grande milagre, e ele vai e abre todos os tesouros dele, mostrando o quanto ele era grande rei, mostrou tudo, desvendou-se tudo diante deles. E quando ele desvenda aquilo tudo, chega o profeta Isaías mais uma vez. Quem são aqueles homens que vieram? Aqueles homens lá da Babilônia vieram aqui nos visitar e tal. E aí, o que aconteceu? Eu mostrei tudo que eu tinha, todos os tesouros, tudo. Põe em ordem a tua casa,
precisava tirar a vaidade da vida dele. Ele mostrou tudo por vaidade. Há coisas que nós não devemos desvendar só para o Senhor. E o profeta diz para ele: fizeste mal, porque chegará o dia em que tudo que é da tua casa será levado para a Babilônia. O profeta Jeremias fala sobre isso. Sabe qual a resposta dele? Eu até vou colocar o texto para ficar melhor para vocês. A resposta dele: glória a Deus. 39, 7 e 8. E dou teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Isso ocorreu. E entre eles, vocês lembram que vão Daniel e seus amigos. Mas outro, agora que é pior aqui, ó. Aqui, ao desdém. Então disse Ezequias a Isaías: boa essa palavra do Senhor que disseste. E disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. E nos dias dos meus filhos? Problema deles. E de fato, Ezequias morre. O seu filho Manassés, ele vai assumir o seu lugar. E ele faz tudo o que podia fazer para desagradar a Deus. Inclusive sacrificar filhos, queimar filhos para deuses estranhos. Nós somos abençoados, mas nós precisamos fazer uma autoavaliação. Como é que está a tua casa? Ela tem servido ao Senhor em espírito e verdade? Como é que está o seu coração? Ele tem sido um depósito, como diz o salmista: guardei a tua palavra. Com qual objetivo? Fala para o pastor Carlos, qual é o objetivo de guardar a palavra no coração? Para não pecar contra ti. Como está o tamanho? Como você está? Como é que está o tamanho do seu orgulho? Com a medida da sua humildade. Humildade é uma palavra que vem de humus. Humus quer dizer do pó. Será que você tem sentido que você é pó e ao pó voltará? E somente a misericórdia de Deus ao falar: põe em ordem a tua casa, para que você morra mais vivo. É esse o entendimento, meus amados, minhas amadas. Ele não fidelizou a graça. Ele vestiu a casa dele de vaidade, de orgulho e de desdém. Tudo isso que nós não podemos fazer. Amém? Que o Senhor nos abençoe.